Então, conteúdo da aula de hoje, né, é o item 1, 2 e 3, aula 1, 2 e 3 da apostila de administração de RH, tá? Vamos começar com um conceito introdutório dessa área de administração de recursos humanos. De uma forma geral, ela desempenha algumas funções que envolvem contratação, treinamento, avaliação, remuneração, oferecimento de um ambiente bom e seguro para os funcionários. Por aí a gente já vê que realmente, né, nessa disciplina de administração de recursos humanos, né, ela vai tratar dos dois elementos, como a gente disse lá no início, né, ela vai tratar da questão política, né, as políticas de RH, enfim, mais profundamente, e ela vai tratar também da parte operacional, né, questão de cálculo, legislação, folha de pagamentos, né, as ações, né, enfim, né, operacionais. Então, contratação, por exemplo, faz parte lá do recrutamento e seleção, é uma parte final dessa fase, né? Ela é mais operacional. Mas a parte de treinamento, avaliação, desenvolvimento de funcionários, né? Ela já está mais ligada à gestão das pessoas, né? Do desenvolvimento humano nas organizações. Então já é a parte mais das políticas de desenvolvimento, né? Então essa disciplina tem essa característica, como a gente falou anteriormente, né? Claro que quem vai fazer o curso de RH lá no segundo ciclo vai ter disciplinas específicas, né? Vão tratar mais profundamente cada uma dessas funções, por exemplo. Então vai ter a disciplina de treinamento e desenvolvimento, vai ter a disciplina de recrutamento e seleção, vai ter a disciplina de departamento pessoal, né? Todas essas funções trabalhadas de uma forma bem mais ampla, tá? O contexto histórico do surgimento da administração de recursos humanos. Se alguém já fez TGA, vai lembrar do nome aí do Frederick Taylor, né? Frederick Winslow Taylor. Ele foi um dos principais, né, pensadores na época, na década de 20, lá, 1920, década de 20 do século passado, que começou, né, a tratar a administração, a gestão como ciência, né? Então, ela surge ali como ciência na década de 20, e o Winslow Taylor ele trouxe como característica, né, uma ênfase dentro dos processos organizacionais nas tarefas, nas rotinas produtivas, nas rotinas operacionais. Ainda claro, né, estava distante ali de um pensamento mais adiantado, como a gente tem nos dias atuais, né, de ter proteção à segurança do trabalho, né, proteções legais, né, TCLT, carteira de trabalho, né, férias, 13º, né, proteções em relação à saúde física e psicológica do trabalhador, enfim. Isso a gente tem nos dias atuais. Naquela época não tinha nada disso, né? As pessoas trabalhavam 12, 16 horas por dia, tinha trabalho infantil, não tinha férias, não tinha 13º, não tinha direito a nada, né? Às vezes nem a intervalo. Era essa época, década de 20, de 1920, tá? Mas ele começa, na administração científica, a estudar, então, as atividades, as tarefas, e começa a notar que as atividades e tarefas, elas são diretamente dependentes da atividade humana. E isso começa, então, né, a estimular esse pensamento, né? E ele vai se desenvolvendo ao longo da história da gestão, da administração, né, nas próximas décadas. Até chegar ali, né, uma década de 50, que há uma grande mudança em todo esse processo, tá? Outro indivíduo aí que trouxe uma contribuição muito importante à administração de RH foi o Henry Ford. Por quê? Ele colocou em prática, né, essas teorias lá do Taylor, a administração científica, e também, né, do Fayol, que era um, enfim, europeu, que trouxe a administração clássica. Ele colocou essas teorias em prática e também elaborou algumas teorias, né, mas a característica da empresa dele, como é uma empresa de produção de veículos, né, uma produção em massa, era buscar, né, as melhores tecnologias que ele tinha disponível na época para trazer os melhores resultados, para gerar o lucro, manter a empresa, manter os funcionários, manter a empresa girando, acontecendo, tá? E ele também, né, verificou aí a necessidade de desenvolver a produtividade da empresa, identificando que essas capacidades de gerar mais resultado
elas vêm sempre das pessoas. Então, a Renfor também já notou isso. Isso foi um impulso inicial, né, da administração de RH. Então, não existia nem um setor, né, de recursos humanos, né, mas já tinha essa filosofia surgindo, porque eles começaram a se dar conta da importância das pessoas, tá? Mesmo que muito sutilmente ainda, né? Existia várias situações lá, né, bem ruins em relação ao trabalho, né, naquele momento, naquela época, mas as coisas já começavam a entrar nesse entendimento, tá? A transformação tecnológica, né, que foi acontecendo ao longo das décadas, também promoveu essa mudança de compreensão, né? No início lá, a chegada da máquina a vapor, né? Início da década de 20, depois a eletricidade, o avanço da eletrônica, dos chips, as empresas de tecnologia, né? E todo esse processo de mudança tecnológica, né, transformou também as relações com o trabalho, né? Da empresa com o trabalho e com o trabalhador. Né? E, claro, se notou que as empresas, né, obtêm melhores resultados através das pessoas melhor treinadas, melhor desenvolvidas, mais motivadas, né, que tenham planos de desenvolvimento, né, de cargos e salários. Por quê? São as pessoas que operam sistemas, né, que operam as máquinas, né, que fazem a produtividade acontecer, né, que programam os equipamentos, as linhas de produção, por exemplo, né? São as pessoas que inovam, né, que têm capacidade criativa, né, capacidade de resolver os problemas. Então, isso é um pensamento mais moderno, mas que só aconteceu com esses desenvolvimentos que aconteceram nesse contexto, né, da administração de recursos humanos. Tá? Como a gente falou, a fase, né, tecnicista, década de 50, ela foi uma fase muito importante para a evolução dessa área, né, de administração de recursos humanos, sobretudo também para o profissional de RH. Né? Nessa fase surgem, década de 50 até 65, né, alguns serviços dentro da área de RH, como treinamento, recrutamento e seleção, cargos e salários, higiene e segurança do trabalho. Também aqui no Brasil, na década de 50 em diante, né, surge o quê? A CLT, né, com o Getúlio Vargas, a promulgação, né, das leis trabalhistas, os direitos trabalhistas, a sindicalização, o surgimento dos sindicatos, né? Enfim, levar a diversas situações de proteção ao trabalhador, coisa que antes não existia. Né? Então, existia o trabalho infantil, as pessoas trabalhavam, né, 12, 16 horas por dia, não tinha férias, não tinha 13º, né? Não existia salário mínimo. Né? A partir da década de 50 no Brasil começou a existir também todas as proteções aí, tá? E é claro, né, em termos de gestão da área de RH, essas funções bem importantes, né, e que existem até hoje em dia, né, são inclusive aí, disciplinas de formação, né, em cursos técnicos, em cursos superiores, né, na área de recursos humanos. Tá? A partir da década de 90, né, mais especificamente 99 até o período atual, a gestão de RH também passa por um processo de transformação, né? Então, já não é mais vista como gestão de recursos humanos, mas uma gestão de capital humano, de capital intelectual humano. A pessoa é vista, né, como o centro do processo, né? Não como um recurso usado no processo. O processo ocorre e existe em função das pessoas para as pessoas, né? É o humano o centro de todo o processo, né, que faz girar, né, o sistema econômico das sociedades, a existência das empresas, né, a sociedade, as empresas, né, a estrutura social existe para as pessoas. Tá? Então, essa é a ideia que também já está, né, na fase de gestão de pessoas a partir de 99, né, até a data atual. Tá? Rosângela colocou aqui quase um trabalho escravo nessa época, verdade, né? Tem pessoal com a net ruim aí, né? Tá, o está colocando. Está dando uma travadinha, pode ser, né? A velocidade de internet, cada um tem, né? Um provedor de internet é diferente, às vezes pode acontecer travar para um, não travar para outro, em função disso, né? Infelizmente aqui nós temos ainda, né, no Brasil aí uma qualidade de internet que não é das melhores, né?
Pode ser, né? A conexão tá ruim para alguns aí. Mas está sendo gravado, né? Se por acaso, né, a conexão de alguém cair, enfim, dar uma travada, perder algum trecho, alguma parte da aula, depois ela é disponibilizada para vocês, né? Essa versão aí, para assistir as partes que possam ter tido algum problema, tá? Isso, Luciano, pode assistir novamente, né? O, tanto o contrato pedagógico quanto o conteúdo da aula é sempre disponibilizado para vocês aí, tá? Até em função do dia hoje, né? Tá para chuva aí, tem alguns lugares que já tá ventando, né? Pode acontecer uma instabilidade na internet aí para alguns. É isso aí, Carlos. Não se entregamos, o Carlos colocou aí no chat. É isso aí, vamos lá. Pessoal, o perfil do profissional de recursos humanos nos dias atuais, tá? Então, que tenha um bom caráter, seja habilidoso, né? Saber lidar com a parte técnica, a parte emocional, a parte psicológica, né? Lidar com grupos, ser dinâmico, proativo, inovador, com capacidade de realização, né? Com ideias, enfim, inovações, ser flexível, né? Saber atuar nas diferentes subsistemas de RH dentro desse departamento, ter um bom relacionamento interpessoal, porque vai acabar lidando com diferentes setores, diferentes tipos, né, de lideranças, diferentes grupos humanos dentro das organizações, ser atualizado em relação, né, à sua própria atividade, em relação às tecnologias da sua área, ser um mediador, você precisa mediar conflitos, né, de interesses e de políticas, de ideias, né, dentro das organizações, ser um visionário, né, também conseguir visualizar oportunidades, né, dentro da área de recursos humanos para a melhoria dos seus processos, né, para atingir os melhores resultados sempre. Então, essas são as competências necessárias para o profissional de recursos humanos nos dias atuais. Entre outras, né? A gestão de pessoas, então, ela é uma função gerencial hoje em dia, né? Faz parte, né? Do planejamento estratégico das organizações, inclusive hoje em dia. Né? Ela visa aí a cooperação das pessoas nas organizações para o alcance dos objetivos organizacionais, mas também, né? Ao alcance dos objetivos individuais. Então, a área de gestão de pessoas, ela busca alinhar, né, os valores organizacionais, os objetivos da organização com um grupo humano, né, que vai propor o alcance desses objetivos através da sua atuação dentro das organizações. Então, por isso a importância de um processo seletivo, a importância de treinamento e desenvolvimento, justamente para estar sempre aproximando, né, e desenvolvendo esses objetivos dos grupos humanos, das pessoas que estão nas organizações e da própria organização, né, para se manter no mercado, crescer, também evoluir, oportunizar novas vagas de emprego, né, e desenvolvimento, enfim, para as pessoas que fazem parte dessa organização e para essa sociedade que as empresas estão colocadas, tá? Tal a importância, né, dessa função de gestão de pessoas. Cada processo de RH, né, está diretamente ligado a um subsistema de RH, tá? A gente vê e ouve falar mais do subsistema, né? Mas cada subsistema ele faz parte de um processo, tá? Então nós temos os seguintes processos: agregar RH, agregar recursos humanos, aplicação de RH, recompensação de RH, desenvolvimento de RH, manutenção de RH e monitoração de RH. Em agregação de RH, nós temos o subsistema de recrutamento e seleção. Tá? Recrutar é reunir, né, as pessoas que a gente quer que participem de um processo, e no processo de seleção a gente vai fazer, então, o uso, né, das técnicas necessárias para conseguir identificar o melhor perfil que atenda, né, os conhecimentos, habilidades, atitudes esperadas para aquele processo seletivo. Dentro da aplicação de RH, nós temos o subsistema de avaliação de recursos humanos. Esse processo de avaliação, né, o processo de feedback, enfim, de desenvolvimento das pessoas, faz parte do processo de desenvolvimento das pessoas, porque depois que o indivíduo adentra a organização, né, ele precisa ser constantemente também avaliado para identificar, né, o que a gente pode fazer para desenvolver melhor esse trabalhador, né? Tem algum treinamento que pode ser feito, tem algum desenvolvimento que pode ser feito, né? Estímulos a serem feitos, né?
a equipe, ao grupo de trabalho para atingir os objetivos organizacionais. Então, é um processo constante, né, de avaliação e desenvolvimento das pessoas. Claro que, aliado a isso, né, também temos a recompensa de RH, ou seja, as recompensas, remunerações e benefícios, né, plano de cargos e salários faz parte desse processo, né, porque a gente tem que estimular as pessoas, elas devem ter e visualizar com clareza, né, que tipo de carreira elas podem desenvolver dentro da empresa. E para isso precisa de um plano de cargos e salários, precisam visualizar, né, eu começo hoje como auxiliar, mas depois, né, pode evoluir para analista, pode evoluir para coordenador, existem faixas salariais, para atingir aquele novo cargo eu tenho que fazer tal desenvolvimento, tal formação, né, e fica claro, né, para as pessoas que elas podem evoluir e tem um jeito de evoluir dentro das organizações. Isso é importante, é um subsistema fundamental. Desenvolvimento de RH, que engloba aí o treinamento e o desenvolvimento, treinamento voltado às atividades, né, e às funções do cargo, o desenvolvimento voltado aos objetivos da organização, né, desenvolver a criatividade, a intelectualidade, a capacidade de inovação, né, de resolução de problemas das pessoas, tá? Então, objetivos de médio e longo prazo, desenvolvimento, treinamento, objetivos operacionais, né? Manutenção de RH envolve a segurança do trabalho. Segurança do trabalho, saúde ocupacional, né? Todas as NRs, né, que as empresas devem obedecer com relação à estruturação, né, e à operacionalização do trabalho humano dentro das organizações, tá? Para citar um, né, temos a NR17, que trata de ergonomia, né, que vai tratar, inclusive, das dimensões dos móveis, né, a serem utilizados dentro da empresa, né, a altura da mesa, a altura da cadeira, a largura do encosto, qual o peso máximo que uma pessoa pode carregar sem uso de equipamento, a partir dali só com equipamentos, né, toda a parte de segurança, enfim, que envolve, tá? Monitoração de RH, auditoria de RH é o subsistema conectado. Por quê? Né? O RH tem que fazer uma auditoria dos seus processos, né? Identificar, né, se está atingindo as metas, os alcances, né, de melhoria do grupo humano, né, que ele está gerindo. Né? A gestão de RH vai gerir as pessoas, vai gerir esse grupo humano, e claro, né, ele deve buscar o desenvolvimento desse grupo. E uma das metas é essa, né? E vai se auditar isso, né, através dos seus diversos subsistemas, tá? Então é importante também ter esse subsistema, talvez seja o que a gente menos ouve falar aí, né, na área de recursos humanos, mas esse departamento deve ter isso, né, deve ter as suas metas, deve fazer a auditoria dos seus resultados e buscar fazer as melhorias necessárias para prestar o melhor serviço, né, dentro das organizações. Nós vimos, então, o subsistema de provisão de recursos humanos, ele subdivide em recrutamento e seleção, né? A gente precisa definir o que é recrutar e o que é selecionar, né? Então, recrutar apenas reunir o grupo de pessoas. Então, uma empresa, quando anuncia uma oportunidade, né, ela coloca lá algumas informações e recebe, né, uma série de currículos, por exemplo, né, em que ela está reunindo ali, então, dados de um grupo de pessoas. Não selecionou nada ainda, né? Pegou ali aquele número, né, de dados, informações, né, de pessoas, né, mas não traçou perfil ainda, né, não selecionou, não fez nenhuma atividade, está só reunindo. Isso é recrutamento, tá? Seleção, aí sim, né, vai se olhar quais são as exigências do cargo, qual é o perfil do candidato, e vai estabelecer metas, né, técnicas, né, e ferramentas de seleção para selecionar o melhor candidato para aquele cargo, através, né, do estudo dos conhecimentos, habilidades e atitudes desse candidato, né, para buscar aquele que melhor se adequa àquela vaga, àquela oportunidade. Então essa é a diferença entre recrutamento e seleção, né? Recrutar é reunir um grupo de pessoas, seleção aí vai avaliar os indivíduos, né, e selecionar aquele que tenha o perfil mais adequado. Dentro desse tema, né, nós temos aí então diversos processos para seleção, entrevista, testes, dinâmicas, entre outros instrumentos. Alguns deles, né, testes práticos, testes psicológicos, testes situacionais, dinâmicas de grupo. Tá? Em termos de testes práticos, se busca avaliar, em geral,
alguns conhecimentos específicos para a atividade, algumas habilidades que o candidato precisa ter. Tá? Então, eventualmente, a gente encontra testes práticos, né, em processo seletivo. Né? A pessoa precisa demonstrar que sabe realizar aquela atividade, né, que ela tem conhecimento sobre aquela atividade. Tá? Testes psicológicos, em geral, buscam, né, visualizar, né, identificar qual é o perfil comportamental do candidato, né, e como ele se adaptaria, né, àquela oportunidade que está sendo proposta. Testes situacionais, que vão avaliar o candidato dentro de situações práticas do dia a dia, e dinâmicas de grupo, que também vão avaliar o comportamento do candidato dentro daquela dinâmica. Tá? Cada um deles, claro, selecionado de acordo com o tipo de vaga, de acordo com aquilo que se quer testar e identificar em termos de comportamento, né, em termos de habilidades, em termos de conhecimentos dos candidatos. Inclusive, fica uma dica aqui, gente, coloquei lá no meu canal, né, o canal do professor, o processo seletivo da Heineken. Tenho certeza que alguns de vocês até já conhecem, né, mas é interessante vocês assistirem com essa perspectiva, né, o que eles estão testando ali naquele processo seletivo da Heineken, né? Quais são as situações que eles criaram, né, naquele processo seletivo ali, e o que eles estavam testando com cada situação daquelas ali. Então é interessante vocês assistirem com essa perspectiva, tá? Ele está lá no meu canal está divulgado aí no mural do Classroom, está divulgado ali na barra atividades, né, do Classroom, lá nas últimas postagens tem lá um tópico canal do professor, procurem lá o processo seletivo da Heineken e deem uma olhada o que será que eles estão testando ali, quais situações eles estão avaliando, tá? É um processo seletivo que eles estão selecionando um estagiário, né, para o departamento de marketing que vai trabalhar com eventos da Heineken, né? E eles fazem, então, uma série de situações buscando testar algumas coisas. Dê uma olhada aí com essa visão, tá, gente? Isso, Isis, tem um canal, o canal foi disponibilizado aí para vocês, né? Se vocês acessarem ali a barra atividades do Classroom, lá no final, né, dos tópicos na barra atividades, aparece lá YouTube, canal do professor, e aí vocês vão achar esse vídeo lá do processo seletivo da Heineken lá, tá? Tem lá uma playlist de departamento pessoal também, né? Vai ser bem útil para vocês aí quando a gente entrar na parte de cálculos também, tá? Fiquem à vontade lá para acessar, se inscrever, enfim, assistir os materiais que estão disponíveis lá também, tá? Pessoal, o subsistema de desenvolvimento de recursos humanos, ele é composto pelas funções de treinamento e desenvolvimento, tá? A função treinamento, ela tem como característica preparar as pessoas para o trabalho, para a função específica que elas vão realizar, para qual elas foram contratadas, tá? Então, digamos que a gente tenha um montador, né? Quais vão ser os treinamentos importantes para ele, né? Relacionados, né, ao tipo de montagem que ele vai realizar, treinamento voltado à qualidade, treinamento voltado à segurança do trabalho que ele vai realizar, enfim, treinamentos que giram em torno daquela atividade, que são correlatos àquela atividade para a qual ele foi contratado, para aquele cargo, tá? Já o desenvolvimento, né, ele vai para além dessa situação. Em geral, o desenvolvimento ele vai buscar, né, para o grupo, né, como um todo, né, mas também para cada indivíduo, né, uma visão de futuro, preparando as pessoas, né, para a manutenção da existência e crescimento dessa empresa em médio e longo prazo. Então, o desenvolvimento geral, né, vai abordar questões relacionadas ao comportamento humano, né, ao processo cognitivo, ao processo de desenvolvimento intelectual, ao desenvolvimento comportamental das relações humanas, né, que estimulem inovação, criatividade, resolução de problemas, né? Então ele vai num sentido mais amplo, tá? O processo de desenvolvimento. O processo de treinamento é mais operacional, do dia a dia, como fazer as coisas, né? Aqueles elementos estão relacionados à operação do dia a dia, certo? Muito comum, né? Às vezes a gente encontrar nas empresas, né, essa confusão aí entre treinamento e desenvolvimento. Às vezes as pessoas estão fazendo um treinamento, estão achando que é desenvolvimento, né? Porque acaba que existe esse raciocínio, né?
se eu treinei uma pessoa, eu desenvolvi ela para fazer algo mais e melhor, mais produtivo, né? Mas não é isso, né? O treinamento é voltado ao cargo, às atividades do cargo, né? As melhorias que podem ser feitas, né? Na compreensão da pessoa, na produtividade da pessoa em relação à função que ela faz, né? O desenvolvimento ele vai bem mais além disso, tá? O processo de treinamento, como é que ele acontece? Ele é um processo importante, né? Porque ele desenvolve essas relações aí de atividade operacional do dia a dia, na realização, né? Daquilo que é componente ao seu cargo de atuação. Ele é extremamente importante. Ele tem 4 etapas, ou 4 fases, né? Diagnóstico, desenho, implantação e avaliação. Tá? Claro, tudo começa com o diagnóstico, né? Vai fazer ali uma apuração, um levantamento das necessidades de treinamento do grupo de trabalho, de cada trabalhador, dentro de cada área. Então, eu posso ter, sim, lá uma tabela, né, dentro do meu departamento de RH, que eu faço, então, né, a divisão lá. Áreas, área comercial, área de marketing, área de produção, área de estoque, né? Listo dentro de cada área os funcionários que fazem parte de cada uma das áreas. Listo ali quais são as funções desempenhadas dentro de cada área, por cada funcionário. E vou estudar, fazer um diagnóstico, né, de que poderia ser melhorado em termos de treinamento, né, para cada uma daquelas pessoas. Estou fazendo um diagnóstico. Tá? Depois de identificado, eu vou elaborar o programa de treinamento. Para aquele grupo lá que atua no comercial, né, eles precisam melhorar um pouquinho o uso, por exemplo, né, de ferramentas de comunicação em redes sociais. Né? Um treinamento de uma operação ligada diretamente à função lá do comercial. Né? E aí eu vou elaborar esse programa de treinamento. Né? Vou buscar uma consultoria, vou chamar pessoal, né, que trabalha com rede social, né, para causar esse tipo de melhoria de treinamento com essa equipe. Tá? Faço a mesma coisa para todas as áreas, né, todas as equipes. Depois eu vou implantar, né, aplicar esses treinamentos. Né? Claro, criar um plano de ação, né, com data prevista para treinamento, né, os momentos que esses treinamentos vão acontecer ao longo dos meses, semestres, enfim. E ao final, é claro, tem que fazer uma avaliação dos treinamentos, né? Depois do treinamento, aí a 30 dias, 60, 90 dias, houve uma melhoria resultante desse treinamento, então o treinamento foi efetivo, né? O processo foi ok. Não teve resultado positivo, né? Ou até regrediu. Então alguma coisa aconteceu, né? O treinamento não foi efetivo, a gente vai reelaborar um novo treinamento buscando essa melhoria, tá? Fagner colocou aqui, eu faço treinamento de NR18 na empresa, técnico segurança do trabalho, foco é acidente na obra. Legal, Fagner, esse técnico, né, em segurança do trabalho trabalha muito próximo da área de RH também, né? Em geral, trabalha junto com o pessoal de produção, né, com as atividades operacionais, mas um braço que se conecta muito bem ali a esse subsistema de recursos humanos lá, né, que é o de segurança do trabalho e saúde ocupacional. Faz todos os registros lá de treinamentos, enfim, que são necessários aos diversos funcionários. Inclusive, esses registros ficam, né, dentro da própria área de RH, muitas vezes, né. Legal, Fagner. Pessoal, até aqui, como é que tá para vocês esses conteúdos que a gente viu até o momento? Tranquilo? Vocês têm alguma dúvida? Gostariam de fazer alguma participação, né? Carlos aí mandou um tranquilo ali. Legal, Carlos. A Isis também, tranquilo. Rosângela ali mandou um show. Lisiane, tranquilo por enquanto. Muito bem, gente. Então vamos continuar aqui com o nosso conteúdo. Qualquer momento da aula, né? Vocês podem participar, podem abrir o microfone, fazer uma pergunta, trazer uma participação, né? Um exemplo aí do cotidiano de vocês no trabalho, mandar
também pelo chat aí, a qualquer momento, tá? Andréia, teremos intervalo? Teremos intervalo, André. Como eu comentei antes, hoje nós acabamos deixando o intervalo para um pouquinho mais tarde, tá? Em função do nosso contrato pedagógico. Então a gente faz primeiro o conteúdo, depois a gente faz um intervalo de 15 minutos, quando volta do intervalo, a gente faz as nossas atividades Classroom, permanecendo ao vivo aqui até as 22, tá? Hoje vai ser um pouquinho mais tarde o intervalo, porque teve o contrato pedagógico, então acredito que, pelo tema que a gente está aqui, acredito ali que 9 horas a gente faz o intervalo, provavelmente, 9, um pouquinho antes das 9, faz um intervalinho de 15 minutos, depois voltamos com atividades no Classroom, só para a gente não deixar o conteúdo pela metade, tá, Andréia? Provavelmente já na próxima aula a gente já começa a normalizar esse horário do intervalo, né? Porque aí já não vai ter mais contrato pedagógico antes do conteúdo, né? Boa ideia, Carlos. Fazer as avaliativas depois das aulas de quarta. E exatamente, né? Já vai estar com conteúdo bem presente, né, na memória. Aumenta a chance de sucesso. É que eu fiz segunda-feira, professor, a avaliativa. Eu consegui fazer tudo direitinho, mas é mais difícil procurar, né? Agora, só escutando aqui já abre um leque, eu disse, olha aí, não precisava de sobre tanto. É verdade, é isso aí. Normalmente as atividades avaliativas elas vão abrir sempre na segunda-feira, né? Do início da semana. Inclusive até o nosso plano de ensino está assim, né? Nosso plano de ensino ele acaba marcando o início, né? De cada semana, sempre na segunda-feira, embora a nossa aula seja nas quartas, né? Tenha turmas às sextas, por exemplo, mas ele sempre vai marcar o início. Aí o pessoal abre ali, né? Já está aberto as avaliativas, né? No início da semana. Por isso que alguns fazem antes. Rosângela, isso aí, Rosângela, também, né? Fica aí com tudo vivo na memória para fazer a atividade. Então é até recomendável, né? Depois da aula aí, gastar um tempinho mais aí, né? Ficar uma meia hora a mais, talvez 40 minutinhos a mais ali, e consegue dar conta aí de, antes das 11 horas, vocês já fizeram essa atividade avaliativa, né? Vai estar com tudo muito presente na memória aí ninguém esquece de fazer, é uma boa dica aí. Thiago mandando aí uma mensagem pro Fagner aí, né? Legal, né? Mandou aí segurança do trabalho, isso, tem que valorizar, né? O pessoal da segurança do trabalho, gente, ele é fundamental nas organizações, né? Às vezes evita, né, doenças ocupacionais, acidentes graves, evita, inclusive, né, acidentes que podem levar a óbito, né? Então, ter um profissional de segurança do trabalho aí é fundamental, né? Fundamental, indispensável dentro das organizações, tá? Reconhecimento aí do Thiago em relação à atividade do Fagner, né? Uma profissão muito nobre aí. Legal. Muito bem, gente. Vamos adiante, então, já que nesse momento ainda não temos nenhuma dúvida, né? Vamos falar sobre os métodos de avaliação de desempenho. Existem alguns métodos mais comuns, né? São esses que a gente vai ver aqui agora, né? São 5 deles. Dentre eles, o mais falado, né, na mídia, assim, mídia especializada, é claro, né, é a avaliação 360 graus, tá? Se a gente for dar uma olhadinha aí nesses materiais, né, que a gente tem em mídia especializada, lá do site do CFA, do CRA, né, a gente tem aí o SBDG também, né, Sociedade Brasileira de Dinâmicas de Grupo, a gente tem Conselho Federal de Administração, Conselho Regional de Administração, a gente tem também uma mídia online aí bem interessante, que é o administradores.com. Se a gente for procurar métodos de avaliação de desempenho, em todos eles, né, em geral, vai aparecer a avaliação 360 graus. Os outros, até algum pode não aparecer, faltar, mas esse é o mais conhecido, mais midiático na mídia especializada, tá? Mas todos eles são interessantes, importantes e podem ser utilizados em algum momento em métodos de avaliação nas organizações em que a gente atua, tá? Então, um deles é a escala gráfica. Ele é bem simples, né? Ele acaba estabelecendo aí uma escala
de valores que vai identificar a evolução das pessoas dentro de determinadas atividades, né? Vai medir o resultado daquele indivíduo dentro de determinada atividade. Claro que se estabelece para aquela atividade alguns parâmetros, né? De conhecimentos, de habilidades, né? Que o indivíduo precisa ter. E aí a gente acaba posicionando dentro dessa escala o andamento do indivíduo. Então, digamos que a gente tem uma escala percentual que vai de 0 a 100%. Então, a gente acaba estabelecendo, né? De 0 a 10%, de 10 a 20%, de 10 a 30%, e assim por diante. Então, a cada 10%, o indivíduo já fez o treinamento 1, fez o treinamento 2, né? Fez um curso técnico, fez um curso superior e vai andando dentro dessa escala gráfica, tá? Até atingir, né, um determinado percentual que pode gerar uma premiação, que pode gerar uma futura promoção, né, quando houver uma oportunidade, né? Então, é utilizado para diversos elementos aí, né, a escala gráfica aí, e algumas empresas fazem uso, tá? Incidentes críticos. É um tipo de método de avaliação utilizado pelas lideranças, muitas vezes, né? Gerentes, né, líderes, supervisores, coordenadores, né? E utiliza um método de registro histórico da atuação das pessoas dentro das suas áreas e setores. Exige bastante, é claro, né? Observação da liderança, do supervisor, do gestor, porque ele vai acompanhar, né, os pontos fortes e fracos aí de cada pessoa dentro da sua equipe e vai fazer lá as suas anotações, os seus registros, né, para dar um feedback futuro para os seus liderados, né, identificando para eles, né, as coisas que estão legais, que são pontos fortes, que devem continuar, né, sendo desenvolvidas, e pontos, né, fracos que esse indivíduo pode, né, melhorar para conquistar novas oportunidades, se desenvolver mais como pessoa, ser humano, na carreira, né, na atividade que realiza dentro daquela organização, tá? Nós temos também o método de avaliação comparativo. Esse, em geral, né, é um processo de avaliação mais interno, não se usa às vezes, né, e não é aconselhável, né, que se use em feedback, por exemplo, né, fazer uma avaliação comparativa e depois vou levar isso para um feedback, né, não é legal, tá? Isso é mais para avaliação interna, né, da equipe de RH ou do grupo de gestores, né, que está avaliando um grupo ou um conjunto de colaboradores, tá? Faz uma análise comparativa da evolução de cada um, da evolução dos grupos, né, para aí propor, né, treinamentos e desenvolvimentos que vão ser propostos a esse grupo ou esses indivíduos, né, tá? Mas não surge como feedback depois, tá? Ele surge como uma proposta de treinamento e desenvolvimento, talvez. A escolha forçada, ela busca eliminar, neutralizar o subjetivismo de quem faz a avaliação, né? Do avaliador. Aquelas questões, né? De relacionamento pessoal, às vezes, né? Eu gosto mais do perfil daquele funcionário, eu tenho uma aproximação maior em função, né, de afinidade, né? E aí existe uma tendência subjetiva, né? A gente avaliar melhor aquelas pessoas que a gente tem mais afinidade e avaliar pior que as pessoas que a gente não tenha tanta afinidade ou tanto convívio, por exemplo, né? E um método de avaliação é a chamada escolha forçada, tá? Então, pode-se, inclusive, nesse método, né, utilizar determinados valores, né, já pré-estabelecidos. Então, quem vai fazer a avaliação não vai dizer, eu acho que o fulano é proativo, não, né? Ele já tem esses valores, né, essas palavras-chave, por assim dizer, a serem avaliados e tem escalas onde ele vai posicionar cada trabalhador, né, dentro dessas escalas. Inclusive até um teste que a gente vai fazer hoje ainda, né, uma atividade na nossa aula, vai ser um teste de perfil de vocês. E aí vocês vão ter que usar uma escala de escolha forçada ali. Vou citar um exemplo, né? No teste que vocês vão fazer, tem lá bem-humorado e sério. E tem uma escala de 0 a 10. Vocês vão ter que escolher o número que fique mais próximo ou do bem-humorado ou do mais sério, indicando, né, o quanto vocês acham que tem mais de um e de outro. Ou seja, vocês não vão fazer uma escolha livre, né,
do perfil que vocês acham que tem, escolhendo as palavras, mas as palavras já vão estar dadas, tá? E aí vocês vão traçar um perfil ali e vai sair no final da atividade, né, uma característica de vocês, tá? Vai ser a nossa primeira atividade de hoje, depois do intervalo. E claro, né, um dos mais conhecidos aí, a avaliação 360 graus, ela se utiliza, né, de todos os envolvidos, né, em relação a um indivíduo, né, a um colaborador. Então, todos que se envolvem na minha relação de trabalho, de alguma forma, vão me fazer uma avaliação. Então, os meus subordinados, os meus superiores, os meus pares que fazem a mesma atividade, que atuam junto comigo, os meus clientes internos e externos, vão responder realizando algum tipo de avaliação sobre a minha atuação. Essa, em geral, né, é a avaliação 360 graus, tá? A Rosângela já fez em uma seleção de emprego. Sim, está falando sobre o teste que a gente vai falar agora, né? Vai fazer depois do intervalo. Deve ser isso, né, Rosângela? Pessoal, a auditoria de recursos humanos, a gente já falou um pouquinho a respeito, né? É um sistema de revisão e controle do próprio setor de gestão de pessoas. A Rosângela colocou, é isso mesmo, né? Exatamente. O processo de auditoria, por óbvio, né, ele busca melhorar o processo, né, de gestão de pessoas, fazendo uma auditoria das atividades da área. Né? Tem a finalidade de melhorar esses programas de gestão de pessoas. Né? Em geral, a auditoria de RH vai analisar as políticas, as práticas, né, na gestão das pessoas, a avaliação, né, do grupo que atua dentro do RH, né, das políticas, dos resultados que estão sendo obtidos, né, dos resultados objetivos que estão sendo alcançados, para identificar o que pode ser melhorado. Tá? Esse é o objetivo da auditoria de recursos humanos. Nós temos também algo muito importante, né, dentro da administração de RH, subsistema de manutenção de recursos humanos, que é o subsistema de cargos e salários. Então, é importante a empresa descrever os cargos, para cada cargo, né, ter lá as faixas de salário. Isso proporciona um senso de justiça, né? As pessoas que fazem o mesmo cargo têm o mesmo salário. Ou então, né, eu tenho um cargo que tem níveis diferentes. Por exemplo, auxiliar, né? É um cargo, todo mundo que é auxiliar tem a mesma faixa salarial. Senso de justiça, né? Mas aí eu posso ter níveis diferentes. Eu tenho auxiliar 1, auxiliar 2, auxiliar 3 e auxiliar 4. E aí eu utilizo métodos, né, de progressão. Então, vou usar um bem simples que é por tempo, tá? O auxiliar 1 é o funcionário que tem 2 anos ou menos. O auxiliar 2 tem 2 anos a 4 anos de atuação na empresa. E a gente faz uma progressão por tempo, né, dentro da empresa, tá? A gente pode também ter uma progressão vertical. Então, o indivíduo começa como auxiliar, ele pode progredir depois para assistente, de assistente para analista, de analista para coordenador, e aí isso está claro, né? Eu tenho, então, um plano de cargos e salários para a empresa, e as pessoas sabem como progredir, né, dentro dessa empresa. Isso é motivador, né? Isso é importante que a empresa tenha, né? Isso, Isis, também tem, né, essa classificação de júnior, pleno, sênior, também tem esse detalhe aí, né? Essa possibilidade de classificação, tá? Análise de cargo, gente. Então, eu preciso descrever os cargos, né? Porque eu vou criar uma política de cargos e salários, eu tenho que conhecer o que cada função, o que cada cargo faz. E existem alguns métodos, né? 3 deles mais comuns são entrevistas, questionários e observação, tá? Então, eu vou listar todos os cargos da empresa, vou entrevistar os gestores, vou entrevistar as pessoas que atuam naquele cargo em específico. Por exemplo, vou pegar lá, né, um analista de marketing, eu vou entrevistar um analista, o que ele faz no dia a dia, quais são as atividades dele, vou entrevistar o gestor da área, né, o que deve fazer um analista, vou fazer questionários também, né, que o líder vai responder, que a pessoa que atua na área vai responder, vou fazer uma observação também do cotidiano da atividade, né, para fazer uma descrição do cargo, analisar todo o cargo e tudo que corresponde àquele cargo, para poder fazer o plano de cargos e salários, e claro, né, esse próprio plano e essa análise do cargo vai
me retroalimentar o subsistema de recrutamento e seleção, porque na hora de anunciar uma oportunidade, eu já tenho essa descrição do cargo, né, e faço por ali, tá? Então, para implantar um sistema de cargos e salários, a empresa também precisa considerar 3 pontos importantes, tá? Esse programa, né, ele vai definir os cargos, óbvio, da empresa, né, para a gente poder atribuir um salário justo. Então, isso vai ser motivador, vai trazer senso de justiça, né, trazendo como consequências, né, positivas uma boa cultura organizacional, um bom clima organizacional. Então, devidamente importante para que toda empresa tenha, tá? Para implantar uma política de cargos e salários, a empresa pode utilizar uma equipe terceirizada, né, uma consultoria, ou então, né, ela pode usar a equipe interna. No entanto, né, ao usar uma equipe interna, ela deve ter o cuidado, é claro, né, de ter pessoas nessa equipe interna que tenham conhecimento da empresa, dos fluxos, não podem ser funcionários, por exemplo, júnior, né, dentro da empresa. Pessoas com gabarito, grande conhecimento, experiência na área, conhecimento da empresa de muitos anos, tá? Essa definição de cargos e salários, né, é de vital importância, como a gente viu, para as organizações. Chegamos no intervalo que vocês tinham perguntado. Então, gente, 9h01, né? Às 21h16 a gente retorna. Vamos fazer um intervalinho, então, de 15 minutos, tá? Para tomar uma água, tomar um café, fazer um lanche, né? E aí, daqui a 15 minutos, a gente vai voltar com atividades no Classroom relacionadas a esse conteúdo que a gente acabou de ver, tá? A gente permanece ao vivo, ninguém desconecta aí, tá? Então, vou fechar o microfone e a câmera, mas daqui a 15 minutos a gente volta, continuamos ao vivo, para vocês, enfim, né, fazerem as atividades que vão ser propostas no Classroom, e caso tenham dúvidas, a gente ainda conversar aqui, tirar as dúvidas, né, a respeito dessas atividades. Tá, gente? Então, intervalinho. Retornamos aí em 15 minutos, tá? 21h17, voltamos.